Bom dia! Hoje são 25 de outubro de 2018, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Neste vídeo vou trazer aqui mais um erro do apóstolo Paulo de Tarso, correto? Mais um erro dele. E é um erro propagado por igrejas cristãs. Teólogos sérios sabem muito bem que Gênesis, o que está ali, a lenda de Adão e Eva no jardim do Éden, isso é lenda. Isso não foi fato realizado. Lenda cheia de erros, cheia de ingenuidades. E esse erro aqui do apóstolo Paulo é o mesmo erro propagado pelas igrejas cristãs. Correto? Certinho? Então vamos aqui ver qual é o erro. Certinho? Vamos ao quadro. Muito bem. Antes de começar o assunto aqui, veja se você tem aí em sua casa o Netflix, não é? Netflix, você pega pelaquele televisor Smart TV. Se você tem um Netflix, veja esses documentários aqui. Ambos tratam de gurus, dois gurus, falando sobre espiritualidade, correto? E onde? Nos Estados Unidos da América do Norte. Um lugar cheio de malucos, correto? Muito bem. Então veja o documentário Holy Hell e também o documentário Wide Country. Isso aqui é uma temporada com seis partes, correto? Aqui, Wide Country. Esse documentário Holy Hell, já falei sobre ele aqui, não é? É um guru lá nos Estados Unidos, ele ainda está vivo. E aí esse guru levou inúmeras pessoas ao erro, inúmeras pessoas à fantasia, falando sobre espiritualidade, correto? E esse documentário é muito bom. As pessoas ali filmaram o próprio guru. Esse aqui, norte-americano, correto? Muito bem. Já esse guru aqui, que é o centro desse documentário, ele é um guru, era um guru porque morreu. Era um guru lá da Índia, certo? E veio para os Estados Unidos. Esse aqui também, muito rico, às custas dos fiéis, dos seguidores. E veja o tamanho do fanatismo, correto? Certinho? Só para você ter uma ideia, esse guru aqui, ele tinha 90 Rolls Royce, carro de luxo, 90, e tinha 2 aeronaves. Tudo isso às custas da boa fé dos fiéis que caíram aqui na conversa fiada do guru. Então você vê, por esses dois documentários aqui, nos Estados Unidos da América do Norte, você vê aí como as pessoas adoram ser enganadas, correto? Muito bem. Agora vamos aqui ao erro do apóstolo Paulo e o erro das igrejas cristãs, quando elas propagam por aí que na lenda de Gênesis a serpente enganou Eva. Isso aí é um erro e você vai ver agora, correto? Muito bem. Então o título está aí, Apóstolo Paulo, não é isso? E a serpente mentirosa. Então vamos aqui logo à afirmação do apóstolo Paulo, correto? Em 2 Coríntios, isto é, na segunda carta do apóstolo Paulo aos cristãos que moravam em Corinto, na igreja de Corinto, está escrito assim, diz o apóstolo Paulo: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, isso aí é o que importa. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a serpente, lá na lenda do Adão
e Eva no jardim do Éden, o apóstolo Paulo está dizendo que a serpente enganou a Eva. Aqui, a serpente, com bastante astúcia, enganou facilmente a mulher chamada Eva, correto? Muito bem. Então, aqui, apóstolo Paulo está dizendo: a serpente enganou a Eva. E aqui está o erro do apóstolo Paulo e o erro também propagado pelas igrejas cristãs. E os fiéis acreditam porque não conhecem a Bíblia, não leem a Bíblia, correto? Mostraremos aqui com a própria Bíblia que o apóstolo Paulo errou, e errou feio, correto? Então vamos aqui, para que você entenda, fiz aqui um quadro bem explicativo, não é? O meu objetivo aqui é explicar uma coisa de forma bem simples, até que uma criança com apenas 5 anos de idade vai entender o que vou falar aqui, correto? Eu trabalho assim, com bastante clareza e com o objetivo de alcançar até mesmo crianças com 5 anos de idade. Imagine adultos, correto? Muito bem. Então vamos mostrar aqui que o apóstolo Paulo erra e as igrejas cristãs também erram quando dizem que a serpente enganou a Eva. Vamos mostrar isso aqui no próprio relato que está lá em Gênesis, o segundo relato, correto? Então, para que você entenda, vamos aqui ao quadro. Lá, na lenda de Adão e Eva, no jardim do Éden, Deus diz a Adão, correto? E também a serpente diz a Eva, correto? Então vamos aqui nos fixar ao que o Deus diz para Adão e o que a serpente diz a Eva, correto? Então em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, temos o que está aqui. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Correto? Então aqui, de acordo com a Bíblia, Deus diz a Adão, porque até aqui não havia ainda a mulher Eva, ela foi, na lenda bíblica, criada depois do homem. Então Deus aqui está dizendo para o Adão que ele pode comer de todos os frutos das árvores que estão ali no jardim, correto? Mas o Adão não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, correto? Deus aí está proibindo o Adão de comer os frutos dessa árvore aí. E Deus diz mais: Adão, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você, Adão, vai morrer no mesmo dia em que vier a comer do fruto. Certinho, Adão? Correto? Então Deus aqui, de forma clara, está dizendo ao Adão que ele morrerá no mesmo dia em que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Correto? Eu coloquei aqui morrerão porque depois o Adão, na lenda bíblica, passou aí o recado do Deus hebreu. Então, Adão e Eva, de acordo com as palavras do próprio Deus, Adão e Eva morrerão no dia em que eles comerem, se viessem a comer, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Correto? Então grave bem isso aí.
Grave bem isso aí. Deus está dizendo aqui. Muito bem. Agora vamos ver aqui o que diz a serpente para a mulher Eva. E a Bíblia está aí de forma clara, inatacável. Não adianta estuprar a Bíblia. Não adianta adulterar a Bíblia, correto? Para manter uma crença religiosa qualquer. Então, a serpente diz aí à mulher. Diz a serpente, Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Então, a serpente disse à mulher, viu aí? A serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha aqui, a serpente está dizendo uma coisa para a Eva diferente do que diz aqui o Deus hebreu. O Deus hebreu diz claramente que Adão e Eva morrerão no dia em que comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já a serpente está dizendo que Adão e Eva não morrerão no dia em que comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é, a serpente está dizendo coisa ao contrário do que diz o Deus hebreu. Certo? O Deus hebreu diz que eles morrerão no dia em que eles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já a serpente diz à mulher que não é isso que isso não é verdade o que Deus está falando, que Adão e Eva não morrerão no dia em que eles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Além disso, a serpente diz aqui a Eva que no dia em que Adão e Eva comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz a serpente aqui para a mulher que Deus sabe muito bem que eles não morrerão, que Adão e Eva continuarão vivos e que abrirão os olhos de Adão e de Eva e que eles, a partir de eles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir daqui, Adão e Eva conhecerão realmente o que é o bem e o que é o mal. Então você vê que a serpente diz duas coisas. Primeiro, Eva e Adão não morrerão. Eva e Adão não morrerão no dia em que eles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Contrariando aqui a afirmação do Deus hebreu. E diz mais ainda que no dia em que Adão e Eva comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia aqui, Adão e Eva ficarão com os olhos abertos. No sentido aí de que Adão e Eva saberão agora o que é o bem e o que é o mal. Porque antes eles não tinham esse conhecimento, correto? Então, muito bem. Deus diz aqui que Adão e Eva morrerão no dia em que eles comerem do fruto da árvore do bem e do mal. Já a serpente diz que Adão e Eva não morrerão no dia em que eles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Correto? Deus diz uma coisa e a serpente diz coisa diferente de Deus. Correto? Agora vem a pergunta. Qual dos dois aqui está dizendo a verdade? Quem está mentindo aqui? Será que é o Deus hebreu que está mentindo aqui? Ou será que é a serpente que está mentindo aqui, como diz o Paulo de Tarso, o apóstolo, e como dizem as igrejas cristãs? Quem vai dar a resposta
para isso aqui, gente? Você aí que está assistindo a esse vídeo, quem está com a razão aqui? Quem mentiu? O Deus hebreu ou a serpente? Sabe onde está a resposta? No mesmo relato de Gênesis, mais à frente. A própria Bíblia traz a resposta. E é aí que os cristãos deturpam o texto bíblico, como sempre digo aqui. Certinho? Então vamos à prova. A Bíblia provando aqui quem está com razão. Deus ou a serpente? Aqui, a Bíblia responde. No mesmo relato lendário, um pouquinho mais à frente. Ela diz aqui quem está mentindo. Vamos ver? Vamos. Gênesis capítulo 3, versículos 6, 7 e 22. Muito bem. Está escrito assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, agradável aos olhos, olha aqui, e árvore desejável para dar entendimento, porque até então Adão e Eva não tinham esse entendimento, não tinham o conhecimento do bem e do mal, só iriam ter quando comessem do fruto, correto? Tomou-lhe do fruto a Eva, não é? E comeu, e deu também ao marido, o Adão, e ele comeu. Corretinho, gente? Muito bem. Mais à frente, o que aconteceu quando o Adão e a Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que aconteceu aqui com eles? Eles morreram? Como dizia o Deus hebreu aqui, eles morreram, Adão e Eva, nesse dia aqui em que comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eles morreram? Eles morreram? Claro que não. Continuaram vivos. Continuaram vivos, Adão e Eva. E mais, abriram-se então, olha aí, os olhos de ambos. Viu aí? Eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e os olhos deles se abriram. Eles ficaram sabendo agora o que é o bem e o que é o mal. O versículo 7 diz justamente o que falou a serpente à mulher. Veja aqui, a serpente diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E aqui está, abriram-se então os olhos de Adão e Eva. Então, o que aconteceu depois que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que aconteceu depois foi justamente o que disse a serpente, e não o que disse Deus. Deus disse que Adão e Eva morreriam no mesmo dia em que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia está dizendo aqui que Adão e Eva não morreram. Logo, quem mentiu aqui, quem enganou Adão e Eva, foi o Deus hebreu que mentiu, e não a serpente. Viu aí como a Bíblia é um livro maravilhoso? Vamos seguir para frente. Então disse o Senhor Deus, veja bem, quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí o próprio Deus hebreu se reuniu com outros deuses e disse o que está aqui. Veja, eis que o homem, aqui ó, o macho e a fêmea, eis que o homem se tornou, porque não era, se tornou como um de nós, os deuses, conhecedor do bem e do mal. Viu aí, gente? Como é fácil entender a Bíblia? Então, por aqui você vê que, na verdade, quem enganou aqui
Não foi a serpente que enganou Eva, porque a serpente, o que a serpente disse a Eva, aconteceu aqui. Eva e Adão comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os olhos deles se abriram. Os olhos deles se abriram. E eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal. Isto é, o que aconteceu depois de o casal comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu aqui, provado pela própria Bíblia, é a realização do que a serpente disse à mulher. Tudo o que a serpente disse a Eva aconteceu aqui. O casal não morreu, não é mesmo? O casal não morreu. Adão e Eva, na lenda bíblica, foram expulsos do paraíso e tiveram vários filhos. Eles não morreram no dia em que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu aí como o apóstolo Paulo está errado aí e como também as igrejas cristãs erram e os fiéis acreditam porque não conhecem a Bíblia, não conhecem os textos hebraicos. Aqui está a prova. Aqui está a prova. Tudo o que a serpente disse à mulher aconteceu. Aconteceu. Adão e Eva não morreram. Já Deus aqui diz que eles iriam morrer. E os cristãos inventam aqui a morte espiritual, que é uma piada. Aqui não havia morte espiritual. É uma piada. Entendeu, gente? Qualquer teólogo sério sabe disso aqui que eu estou analisando. Qualquer teólogo sério sabe disso. Adão e Eva, lenda, e lenda boba, cheia de erros, cheia de ingenuidades que levam as pessoas ao riso. Entendeu? É fácil entender a Bíblia, basta querer. Portanto, aí, quem mentiu aqui foi o Deus hebreu, dizendo que Adão e Eva iriam morrer, e não morreram. A Eva disse à serpente, tudo o que a serpente disse a Eva, aconteceu realmente. Portanto, a razão com a serpente e o engano com o Deus hebreu. Certinho, gente? Sinto muito aí se algum cristão está triste com isso, mas é a verdade. E a verdade tem que ser propagada, correto? Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.